Olá, mulher! Bora lá, bora conversar, ter um papo aí super legal sobre o nosso feminino, sobre esse despertar feminino, resgate do feminino, conexão com a nossa força maior, né, com a força que nós temos dentro de nós, né, que faz todo o sentido para que a gente consiga ali ter uma vida mais saudável, mais tranquila, mais feliz. E hoje eu trouxe algo bem interessante para a gente falar, que é sobre a criança interior, né? Então, para uma mulher alcançar todo o seu potencial, para uma mulher alcançar a sua verdadeira força, a sua verdadeira energia, o seu verdadeiro ser, ela precisa dar um pulo no passado. Eita, como é isso de dar um pulo no passado? Pois a gente precisa revisitar o passado, entender o que aconteceu, né? Lá no passado, principalmente ali no nosso período da nossa infância, e entender o que foi que aconteceu que nós nos desconectamos da nossa energia. E a gente vai ver que isso acontece desde muito cedo, né? E a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Ai, mas o que é isso de criança interior? Eu acredito que você já deva ter ouvido falar nessa criança interior e eu vou trazer um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito, para que você possa entender de onde vem isso, como é que isso funciona, isso é real, como é que é isso, né? Então, quando a gente vai falar na criança interior, a gente não vai falar nada assim místico, esotérico, nada nesse sentido. A gente vai falar de algo real, né? Então, o termo da criança interior, ela tem raízes ali, principalmente na psicologia analítica, né? Especialmente ali nas teorias desenvolvidas por Carl Gustav Jung, né? Que foi o criador ali da psicologia analítica, e ele vem falando muito sobre que nós, seres humanos, nós vivemos ali, né, a nossa vida de acordo com o que temos na nossa psique, com o que temos ali na nossa mente, no nosso inconsciente, né? Tudo que aprendemos, tudo que identificamos através das nossas relações, do que vivemos, e que a nossa psique é formada assim como se fossem camadas. Sabe assim, eu imagino que seja ali camadas como se fosse uma cebola que a gente vai, né? São várias camadas ali a cebola, e uma dessas camadas ele fala que é a criança interior. Então ele fala o quê? Que representa uma dessas camadas mais profundas e primitivas da nossa psique, a criança interior, e ela está relacionada ao nosso eu mais puro e espontâneo. Olha que interessante isso, não é? E que carrega tanto as experiências felizes quanto os traumas da infância. Então, mesmo que muitas vezes a gente não se recorde de algo que aconteceu, isso fica registrado na nossa memória, né? Fica registrado ali no nosso inconsciente, né? E isso molda a nossa vida, isso molda a nossa vida adulta. Olha quanto é importante então a gente olhar para isso, a gente perceber isso, e inclusive a gente vai ver um pouco mais à frente de quanto isso também está ligado ali, né, na nossa vida, de forma que ocorra a dependência emocional, tá bom? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, tá? Nos próximos vídeos. Mas olha que interessante, tem um outro psicólogo que na década de 70, John Bradshaw, eu vou escrever aí depois o nome dele porque eu não sei falar direito esse nome, mas bora lá, um psicoterapeuta, que ele escreveu sobre a importância de curar as feridas da criança interior, né? E ele vai falar ali que nós precisamos trabalhar essas feridas para encontrar um equilíbrio emocional e um bem-estar na nossa vida adulta, né? Então ele acreditava que muitas das nossas dificuldades emocionais e comportamentais
tá? Que nós enfrentamos ali na nossa vida adulta, ela tem ali uma conexão direta com as nossas experiências vividas, com os nossos traumas, com tudo aquilo que a gente viveu lá no passado, desde a nossa infância. Então, bora lá. Então, em resumo aí, né, esse termo da criança interior, ele vai falar ali da nossa psique, de que precisa ser reconhecida. Essa parte ela precisa ser reconhecida. Vivemos os traumas, vivemos muitas dificuldades e entendemos a vida a partir dos olhos de uma criança, a partir do sentimento, das sensações de uma criança. E essas sensações, elas moldaram a nossa vida, elas criaram as nossas crenças, as nossas verdades, né? E que nós hoje, né, na vida adulta, nós vivemos essas verdades criadas a partir de um olhar infantil, a partir de um olhar de criança e vamos para a vida. Então, feridas, machucadas, trazendo traumas, trazendo dificuldades. E claro que a gente está falando aqui de uma vida de uma criança que teve ali um lar disfuncional, né, que teve ali situações difíceis. E a gente sabe que também nós trazemos as coisas felizes, as coisas boas, mas o que se verifica o que se deixa mais marcas são as feridas emocionais, são aquelas dores vividas que foram muitas vezes enfrentadas sozinhas, tá bom? Então, bora lá. Então, o que se diz aqui, a forma como nós nos relacionamos com a gente mesmo, a forma como nós nos enxergamos, a forma como nós nos percebemos, ela tem influência de como nós vivemos a nossa infância. Então, ela tem influência direta com essa criança interior. Então, se nós vivemos um lar, né, disfuncional, onde houve muitas brigas, muitas discussões, onde houve situações de rejeição, de abandono, nós vamos olhar para nós mesmas com esse olhar. Nós entendemos aquilo como nosso e nós vivemos a vida então com esse olhar. Então se fala que é cerca de até 7 anos de idade aproximadamente, o nosso cérebro ele não está totalmente ali desenvolvido com todas as funções já desenvolvidas. Então, principalmente ali nas áreas que lidam ali com as emoções, percepções e a memória, tá? Então, nessa fase o cérebro ele é super receptivo. Sabe assim, como se nós fôssemos uma esponja que quando a gente coloca na água absorve tudo? Pois é, então até cerca de uns 7 anos de idade nós somos assim. Então nós só absorvemos, nós só olhamos para tudo que aconteceu, entendemos do nosso jeitinho de criança e só absorvemos, né? Então se fala que aí o cérebro ele é super receptivo e tem ali uma alta plasticidade, ou seja, ele é muito moldável, quase como uma esponja, absorvendo tudo. As experiências dessa época elas ficam registradas no inconsciente e influenciam profundamente como reagimos à vida. Ou seja, é importante ou não a gente revisitar essas memórias do passado, a gente revisitar a nossa fase criança para entender como é que a gente está reagindo diante da vida 100%, não é? Então, olha só, quando nós tivemos ali, né, quando criança, vamos pensar ali, uma menina, né, que teve ali na sua experiência um lar onde
a mãe, o pai brigavam muito, e a gente vai falar de mãe, pai, ou pode ser cuidadores em geral, tá? Porque às vezes não foi criada por uma mãe, um pai, né? Foi criada por uma avó, uma tia, enfim, outras pessoas criaram. Mas como para criança o que importa é esse cuidador, né? Esses cuidadores. Então vamos dar um exemplo aqui de um lar onde teve uma mãe e um pai que eles estavam sempre brigando, estavam sempre se desentendendo, era um ambiente assim muito hostil, né, dentro de casa. E essa criança e essa menina, vamos falar aqui de menina, que nós estamos falando de nós como mulheres, né? Então vamos falar ali dessa menina que ouvia muito essa briga e ela queria ficar ali quietinha no canto dela com medo, né? Com medo de falar alguma coisa, com medo de não ser aceita em alguma coisa que ela falasse. E aí às vezes ela ouviu assim: não faz isso porque a mamãe fica triste, não faz aquilo porque o papai do céu fica triste, fica quietinha no seu canto, não faz barulho, e às vezes ela não podia nem se expressar, não podia brincar, né? E eu conheço histórias de mulheres que elas tinham que ficar ali quietinhas, sentadas na hora que o pai chegava do trabalho, não podia quase que nem respirar, sabe? Assim, sentadinha, quietinha, porque esse pai chegava e essa mãe já ficava muito nervosa, com medo, e ela ficava ali quietinha no canto dela. Então, muitas dessas mulheres, muitas dessas experiências, elas levam para a vida adulta uma mulher com medo de se expressar, né? Com medo de se colocar, com medo de falar sobre suas opiniões, com medo de desagradar, né? Com medo do que ela fizer ou deixar de fazer, o parceiro, um amigo, a amiga, o chefe, enfim, o pai, a mãe, que fique triste, que fique chateado, né? E aí ela fica o tempo todo ali se prendendo, ela fica ali se segurando, ela fica ali como aquela criança lá da infância que ficava sentada lá no sofazinho com medo lá da reação do papai e da mamãe. Então isso acontece muito na vida adulta, tá? Então uma mulher que às vezes ela tem medo, receio de se colocar ali na relação, no seu relacionamento, e ela acaba aguentando muitas coisas, ela acaba suportando muitas coisas, né? E muitas vezes é no trabalho, ela aceita até situações em que normalmente não daria para aguentar, sabe? Mas ela não consegue se colocar, ela não consegue se posicionar, e muitas vezes ela tem até um medo muito grande de ir para a vida, de se colocar ali numa situação onde ela vai ter uma oportunidade de um novo trabalho, uma oportunidade de uma ascensão de carreira, uma oportunidade de mudanças de carreira, né, de transição de carreira, enfim. E aí ela fica com muito medo de se colocar, com muito medo de se posicionar, e ela não mostra, ela não demonstra, ela não coloca todo o seu potencial em ação, né? Ela não demonstra tudo isso, ela tá muito ali, né, no cantinho ainda dessa criança. Então por isso que é importante a gente olhar, a gente perceber como é que a gente viveu essa infância. E uma dica para isso, né, uma dica muito importante é perceber, né? Como é que você está na tua vida adulta e o que te impede? Né? Então, se você falar assim, eu não consigo falar, às vezes ela tem uma proposta de trabalho, uma mulher tem uma proposta de trabalho incrível, mas ela vai ter que fazer, por exemplo, uma demonstração, um seminário, uma apresentação, e aí ela já trava. Ela já trava, ela não consegue ir, ela não consegue, né? Então, olha que interessante. Perceba o que é que você quer, né? Quais são os seus sonhos, né? Eu quero me
me desenvolver no meu trabalho, na minha carreira. Ah, não, eu quero ali estar super conectada no meu relacionamento, eu quero encontrar alguém para um relacionamento. Ah, não, olha, eu quero mudar ali a minha aparência, eu não tô feliz com o que eu tô vendo no espelho, eu quero me posicionar, mas muitas vezes eu não tenho nem coragem de ir para uma academia, sabe, de me sentir mais bonita, eu não tenho coragem de colocar uma roupa diferente, eu tenho que estar sempre ali escondidinha, né? Então fala muito de como você viveu a tua infância. Presta atenção, o que é que você quer para a tua vida, como é que você quer viver a tua vida, né? E olha para essa infância, como é que foi essa infância? Como é que foi quando você precisava se colocar? Você foi uma criança que você foi ouvida? Ou você foi uma criança que quando você ia trazer ali aquele dever de casa que você tinha feito ali, você fala, pai, mãe, tio, vó, enfim, quem eram os seus cuidadores, nem olhava. Ah, depois eu vejo isso. Ah, não fez mais do que a sua obrigação. Ah, isso tá muito feio, né? Eu conheço uma moça, uma mocinha, né? Tá com seus 14, 15 anos, bem mocinha, bem menina ainda, que a mãe, ela rasgava todo o caderno dela e falava que estava feio, que ela tinha que fazer tudo de novo. Então, o quanto eu não era boa o suficiente para essa mãe, porque nem no dever de casa eu não estava legal, nunca estava bom, né? Então, como é essa menina hoje? Né? Ela é super insegura, para ela nada tá bom, ela sempre tem que pedir opinião de alguém para tudo, até para, sabe, para comprar uma roupa, para alguma coisa, ela é muito insegura, ela tem medo de se colocar, de falar, né? Então, é uma adolescente. Imagina uma mulher, né? Quando ela chegar nessa mulher. Então, precisa olhar para essa vida de criança, perceber o que é que está ligado à minha infância para que eu possa mudar, para que eu possa transformar. Então, o primeiro passo para a gente olhar para esse poder feminino, essa reconexão, esse despertar feminino, é quando a gente começa a olhar para a nossa primeira fase, que é da infância. Como foi a sua infância? Coloca aí para mim nos comentários, escreve aí. Eu gosto muito de entender como é que foi, né? Pra gente poder entender como é que tá essa mulher hoje, o que ela vai poder fazer para se transformar. Bora lá? Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.